Bom, pessoal, dando continuidade aí ao que eu estava falando lá sobre anjos, eu vou falar agora sobre aquela passagem de Jacó lutou com Deus. Deixa eu só fazer aqui um adendo ou uma errata no vídeo anterior, sobre uma observação que o Ronaldo fez referente ao texto hebraico, que aquela passagem de Abraão em Gênesis 18, quando Abraão diz aqui, ó, meu Senhor, na verdade aqui ele não está se direcionando aos homens, aqueles três homens que Abraão viu na frente da casa dele. Quando Abraão se inclinou aqui sobre a terra, ele se inclinou, Abraão estava fazendo uma oração. Então isso aqui é um detalhe que passa meio despercebido, até porque o texto fica um pouco confuso, né? Então quando Abraão faz uma oração e ele fala aqui, meu Senhor, na verdade ele está se dirigindo ao próprio Deus mesmo em oração. Também não é dirigido aos homens que estavam ali em frente à casa dele. Então esse trechinho aqui em azul, ó, que eu destaquei, tá? Seria a oração de Abraão, tá? Eu vou deixar esse vídeo na tela final do outro, também meio relacionado, para ficar aí uma errata, tá? Um adendozinho aí, tá? Então só para não ficar coisa errada, então esse trecho aqui em azul nada mais é do que uma oração de Abraão, tá? Aqui em Gênesis 18, do versículo 2 ao 3, tá bom? Agora vamos analisar aqui aquela passagem de Jacó lutou com Deus. Eu acho engraçado que tem bíblias, né? Muitas delas, pelo menos eu não sei se as modernas são assim, eles colocam isso aqui como epígrafe, né? Jacó lutou com Deus. Porque a tradução é feita assim em português, né? Deus, e dá a impressão que Jacó realmente lutou com um Deus. A temática desse vídeo vai ser parecida com a do vídeo anterior. Eu vou mostrar que aqui não é um Deus e também não é nenhum anjo com quem Jacó lutou. Então nós vamos fazer uma análise em cima desse texto aqui, ó, de Gênesis 32, do versículo 24 a 30, tá? Aqui diz que Jacó ficou sozinho e lutou com ele um homem. Só que eu já poderia parar o vídeo por aqui. Ó, lutou com ele um homem. Mas vamos analisar, até porque para entender por que as pessoas interpretam aqui como se fosse um Deus, tá? Só fazer uma curiosidade aqui no mesmo capítulo, já que eu estou falando de anjos mesmo, aqui no versículo 3 do mesmo capítulo, Gênesis 32, está escrito assim, ó. E enviou Jacó mensageiros adiante de si e Esaú, né, o irmão de Jacó. Essa palavra aqui, mensageiros, olha como é que ela é em hebraico, ó, malahim. É o plural de malar, anjo, ou anjos, né? Vocês notaram como às vezes quando você vai para o texto original você vê a mesma palavra em sentidos diferentes? Nós já falamos disso sobre Satanás, anjos, e várias passagens que às vezes você vê as Bíblias fazem uma tradução diferente. Então o leitor ele não consegue associar uma coisa com outra, porque o português faz as traduções, né? Então anjo é literalmente mensageiro. Aqui, ó, enviou Jacó mensageiros diante de Esaú. Ele enviou o quê? Malahins, aqui, ó, Jacó. Então, se a gente for tomar toda vez que aparece essa palavra como seres espirituais, nós teríamos que tomar aqui então que Jacó enviou anjos para Esaú. Então vocês veem que realmente a gente tem que ver pelo original, entendeu? Agora voltando lá ao texto da parte da luta com Deus. Essa narrativa ela é provavelmente de uma tradição já vista, provavelmente, tá? O autor não utiliza o tetragrama nessa narrativa, então é de um período diferente, acredita-se até que é mais recente. E parece ser uma velha história, não com H, não história, mas história, só para explicar o nome de Peniel, que é aquele local onde passa a luta, que seria, o significado seria a face de Elohim, e a origem do nome de Israel, aquele que luta com Elohim. Então parece que alguém criou essa história só para dar uma explicação para esses dois termos, Israel e Peniel, tá bom? Só que no capítulo 35 de Gênesis nós temos uma outra história que explica a origem do nome de Israel. Aqui, ó. E apareceu Deus outra vez a Jacó, vindo de Padã Arã, e abençoou-o, e disse-lhe Deus: o teu nome é Jacó, não te chamarás mais Jacó, mas Israel será o teu nome. E chamou-lhe Israel. Então é engraçado, né, que aqui esse outra vez parece que é só uma harmonização, né, do texto para harmonizar com a narrativa ali anterior. Mas só que se Deus já tinha mudado o nome de Jacó aqui nessa luta aqui com o anjo, ó, quando Deus mudou o nome dele, ó, e chamou o Jacó o nome. Perdão, aqui, ó. Deixa eu só achar aqui onde ele falou. Ó, não te chamarás mais Jacó, mas Israel. Então, se Deus já tinha mudado o nome de Jacó para Israel aqui no capítulo 32, não teria muito sentido, né? Deus mudar o nome dele no capítulo 35, como se aquilo ali não tivesse acontecido. É porque provavelmente essa história é só uma história posterior, tá bom? Mas aí fica ao critério de cada um. Vamos analisar então o texto conforme está escrito e vamos ver alguns pormenores do texto. Jacó, porém, ficou só e lutou com ele um homem. Aqui eu já mostrei, peguei aqui do Bible Hub em hebraico, ó, Ish,
Ish é homem. Então, o texto é claro ao dizer que Jacó lutou com um homem, não foi nem com um Deus, como algumas bíblias põem na epígrafe, e nem com nenhum anjo, tá? É um homem. Se fosse um anjo, é que estaria malar em hebraico. E se fosse Deus, estaria alguma referência mais explícita, mas, ou pelo menos não teria a palavra homem, tá? Mas tudo bem, então aqui é o primeiro ponto. Segundo, o anjo que lutou lá com Jacó, ou o homem, ele não prevaleceu contra Jacó. Só que na mitologia de anjos, só deixando claro que é uma mitologia posterior, já são outras concepções, mas nessa mitologia de anjos é dito que os anjos são superiores aos homens em força e poder. Aqui, ó, a segunda epístola de Pedro, que é inspirada lá no livro de Enoque, que aborda essa mitologia de anjos caídos, não sei o que. Pedro falou que os anjos são superiores em força e poder. Então não teria lógica, né, um anjo que é superior em força e poder não prevalecer contra um homem e Jacó. Não teria sentido. E segundo a mitologia de anjos também, eles falam que os anjos batalham até com Satanás. Aqui em Apocalipse, ó. Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão e venceram, né, o dragão, derrubaram lá o dragão do céu. Ué, então um anjo que é superior em força e poder, ele combateria até contra o dragão, mas ele não prevaleceria contra um homem, Jacó? Não teria sentido, né? Então, só aí vocês veem que ali realmente não pode ser um anjo. Aí o anjo fere Jacó na coxa, né? Ele tocou a juntura da coxa, né, na verdade. Essa história aqui, ó. Primeiro deixa eu explicar o nome Jacó. O nome Jacó, que é Yaakov em hebraico, é uma junção da abreviação do tetragrama, que tem várias abreviações, mas essa aqui seria uma delas, que seria o Yod, mais a palavra Hakov, que é calcanhar em hebraico. Então essa história, apesar de ter outro termo, né, juntura da coxa, né, ela parece que tem uma ligação, né, com o nome de Jacob. Eu tento explicar também a origem do nome Jacob. Mas só que na verdade a origem do nome Jacob era um pouco anterior a essa história do anjo aqui da luta. A origem do nome dele, ela vem lá do nascimento dele. Aqui, ó. E depois saiu o seu irmão, agarrada a sua mão ao calcanhar de Esaú, por isso se chamou o seu nome Jacó, porque ele estava agarrado no calcanhar, ou seja, no Jacó de Esaú. Então não teria muito sentido essa história do anjo tocar bem na juntura da coxa de Jacó, para tentar explicar uma história que já tinha uma explicação anterior. Então, a não ser que a intenção não seja essa, ou a palavra que não tem a ver, juntura de coxa, seja uma outra parte do corpo, entendeu? Mas fica meio confuso esse texto aqui também. O anjo, além de estranhamente ter que ir embora, né, devido ao pôr do sol, não sei porquê, como se o anjo parece um vampiro, né? O sol está se pondo, tem que ir embora. Isso já é uma coisa, uma estranheza do texto. Ele pergunta o nome de Jacó. Qual é o teu nome? E ele respondeu, Jacó. Deus não saberia o nome de Jacó? Então, não teria como ser Deus nesse contexto. Segundo, o anjo não saberia o nome de Jacó? Se fosse Deus, ele saberia, até porque foi Deus que falou lá, antes de Jacó já sabia até que ele ia nascer. E se fosse um anjo, também saberia essa história. Então, como é que um anjo, ou um ser divino, ou um próprio Deus, como algumas bíblias colocam, faria uma pergunta dessa? Não teria sentido dentro do contexto, ok? E Jacó não permite que ele saia sem abençoá-lo antes. É aqui que as pessoas pensam que ele é Deus mesmo, aqui, ó. Porque Jacó falou pro anjo, não te deixarei ir, se não me abençoares. Ah, tá vendo, amadinho? É Deus, porque só Deus pode abençoar as pessoas. Pois é, mas o termo utilizado aqui, Barak, ele tem mais de uma conotação. Ele não apenas se refere a uma ação de Deus abençoando o homem, mas ele também se refere à ação de homens também. Eu copiei até um trechinho aqui do dicionário, da terminologia. Barak tem todos esses sentidos aqui. Bendizer a Deus, o abençoar com benefício, um eufemismo para amaldiçoar. Inclusive pode também ser um eufemismo para amaldiçoar, como você vê lá em Jó, amaldiçoa o teu Deus e morre, etc e tal. E na raiz primitiva tem todos esses significados aqui, ó. Tá? Mas não é a questão do vídeo agora, é só para vocês entenderem que não é só uma ação vinda de Deus. Porque se fosse só uma ação vinda de Deus, nós não veríamos em outros contextos. Que nem eu isolei dois trechos aqui para mostrar para vocês. Aqui nós vemos um rei pagão, Melquisedeque, que servia um deus pagão abençoando Abraão. Aqui, ó. Então não é uma ação só de Deus, ó. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. E era este sacerdote do Deus Altíssimo. Lembrando que esse Deus Altíssimo não é o Deus de Israel, era o Deus que Melquisedeque servia, que também era uma divindade, né? Por isso que a terminologia é parecida, El Elyon. E abençoou Abraão, né? E disse, bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, pelo El Elyon. Então aqui você vê a mesma ação de abençoar, vinda de um sacerdote, de um Deus pagão, Melquisedeque. E aqui em Gênesis 27,
32, 33, nós temos também a bênção, né, de Isaac. Quando Isaac abençoou o Jacó no lugar de Esaú, que ele foi lá enganado, né, porque os dois eram gêmeos, etc e tal. Aí ele fala assim: quem, pois, é aquele que apanhou a caça e me trouxe? E comi de tudo antes que tu vieste, e abençoei-o. Então aqui você vê um homem abençoando. Então não é uma ação que parte só de Deus. Então o fato desse homem com quem Jacó lutou ter abençoado Jacó, não significa que ele é Deus. Porque você vê que esse tipo de coisa de uma pessoa abençoar outra era uma ação respeitosa, muito comum no mundo antigo. Você vê aqui no encontro de Abraão e Melquisedeque, e você vê no próprio período dos patriarcas uma pessoa abençoando as outras. Ok? Assim como amaldiçoando também, né? Que nem Noé amaldiçoou lá o filho de Cã, né? Canaã, e assim por diante. Aí Jacó disse, e chamou Jacó o nome daquele lugar Peniel, né? Que seria face de Deus, porque dizia: eu tenho visto a Deus face a face. Ah, Ronaldo, tá vendo? Do texto diz que ele viu Deus face a face. Só que aqui tem um problema. Eu já expliquei isso em 500 vídeos anteriores. Deixa eu só mostrar aqui o que eu já mostrei no vídeo anterior. Primeiro, perdão. Que aqui eu já falei, né? Que Deus falou para Moisés que ninguém veria ele face a face e viveria. Que dirá então brigar com Deus e ainda por cima prevalecer, né? Não teria como. Só que eu já expliquei outras vezes também que o termo Elohim, já falei em 500 vídeos, que é o termo que aparece aqui, que é traduzido como Deus, ele é um termo que é aplicado também a homens, entendeu? Ele é um termo que significa pessoas usadas por Deus, também é aplicado a reis e profetas, enfim, é um termo que tem uma vaga de aplicações, é um termo até genérico. Então aqui no texto hebraico você vê que o termo Elohim é o mesmo termo que é aplicado a homens, ó. Foi aplicado a Moisés aqui, ó. Disse o Senhor a Moisés: eis que eu tenho te posto por Deus, Elohim, sobre o faraó. É o mesmo termo. Moisés não era um homem? Era. E também era um Elohim. A mesma coisa você vê aqui, ó, no texto aqui de Gênesis 32, né? Jacó lutou com Deus. Era um Elohim. Então não era literalmente Deus, apesar das Bíblias traduzirem assim. E apesar de Elohim também ser aplicado ao Deus de Israel. Mas ele também é aplicado a homens também, tá bom? Então quem lutou com Jacó aqui não foi nem um anjo e nem Deus, foi simplesmente um homem que ele encontrou pelo caminho. É uma história que provavelmente nem é uma história de verdade, né? É só uma história para tentar explicar a origem do nome de Israel e de Peniel, daquele local. Mas é provavelmente só uma história, até porque a história ela é bem perdida ali no meio do capítulo, né? Jacó fica ali sozinho e do nada ele começa a brigar com o homem, não tem nem motivo, não tem nem explicação. É claro que pode ter as explicações rabínicas, né, talmúdicas, mas aí também não é o foco do estudo e não tem a ver com o texto. Pode ser meramente só uma história posterior mesmo, ok? Paz a todos.